graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bento, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, movidos por vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue Deus constantemente o que pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Maria Puríssima. Liberado, concedida. Então, meus caríssimos, estamos nesses dias abençoados de Santas Missões, procurando atingir de modo especial a comunidade da Janela das Andorinhas. A igreja, a capela está aqui cheia de espaços vazios e com muitas pessoas que já são da tradição, né? Aqueles que estão aqui são aqueles que a gente vê frequentemente no nosso ambiente. Eu comentava com o Dom Tomás, já comentei algumas vezes com ele, que fazer a Janela das Andorinhas, essas redondezas do mosteiro, virem de todo o coração para a tradição, serem da tradição, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de 20 anos, sem nenhum exagero. É um trabalho de 20 anos, trabalho contínuo de ir até eles, de ir a pessoas que não têm, muitas delas não têm noções católicas básicas. Há pessoas ali que são de terço cotidiano, tem pessoas com alguma formação, mas a grande maioria que a gente vai encontrando nas casas são pessoas muito simples, com pouca instrução, mas que pela maneira como nos acolhem, elas têm tudo para ser excelentes católicos, mas vai exigir da parte de quem vai lá em missão, sacerdotes, monges, fiéis que vão lá visitar, exige uma grande paciência, entender que o tempo deles para uma conversão completa vai ser demorado, em vários aspectos, por exemplo, do vestuário vai ser demorado, aspectos de conseguir dar passos para alguns sacramentos, o casamento vai ser uma coisa talvez de médio prazo, até que a pessoa compreenda que bom se as pessoas, assim, apenas numa primeira visita, elas tivessem sido tocadas a necessidade de vir para as pregações missionárias. Mas não é assim, porque há vários anos não tem um trabalho missionário constante. E há outros grupos que ali fazem seu trabalho, que não são a verdadeira religião, mas estão lá oferecendo alguma coisa. Então nós começamos esse trabalho, não podemos parar. Hoje já alguém comentou, né? O Rodrigo comentou, de que umas senhoras estavam pensando em rezar no terço nas casas. Tem a minha bênção, não é? Já começa com a minha. Eu tenho certeza que Dom Tomás vai dar a dele, e Dom André vai dar a dele também, porque somos todos padres, queremos a salvação das almas, não queremos outra coisa. Tema de hoje: o pecado em geral, o filho pródigo e a confissão bem feita. Então, em tese, nós temos três assuntos bem relacionados. O pecado em geral, então, noção de pecado, porque o homem contemporâneo perdeu a noção de pecado. Perdeu a noção de pecado porque perdeu a noção de culpa. A culpa é tratada como um problema, como algo que vai gerar uma neurose, vai gerar um problema e a pessoa vai ficar parada na culpa. Não, a culpa é um componente importante do ser humano. Ele faz algo errado, ele sente a culpa e ele não quer cometer mais aquilo de errado que ele fez e ele quer reparar o que fez.
Já imaginaram se nós pudéssemos matar todo mundo? Não gostei dessa pessoa, então mato essa pessoa. Eu não tenho culpa nenhuma e para onde vai o mundo? Para onde nós mesmos vamos? Então a culpa é muito boa, desde que ela seja sim, bem administrada. A culpa, junto com a misericórdia de Deus, em desejo de conversão, vai ser muito útil para o que nós vamos encontrar depois da confissão bem feita. Mas quando uma pessoa procura um sacerdote para confessar e ela começa: Padre, eu não matei, eu não roubei, eu não desejo mal a ninguém. Não é? Mas vem se confessar do quê? A confissão exige o quê? Que a gente acuse aquilo de que a gente é culpado. Félix culpa, feliz culpa de Adão, nos mereceu tão grande Salvador. Feliz culpa. Não que a culpa em si seja um bem, mas pelo que Deus quis fazer depois e fez depois. Então, mesmo ela sendo esse mal moral, ela encontrou, Deus sabia por que permitiria aquela culpa. Então, se nós pecamos, nós que vivemos a tradição, que éramos nós antes da tradição? Vidas terríveis em muitos casos, não todos, mas muitos, temos vidas terríveis. E depois da tradição, e como a gente luta contra o pecado? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Não é? Deus permite isso porque quer tirar um bem maior. Então, primeiro ponto, doutrina sobre o pecado. E eu vou apenas ler e comentar os textos que estão aqui, que são os textos da igreja. Não posso sair, minha doutrina não é minha, dizia Nosso Senhor. Então, como o padre pode ter uma doutrina que é dele? Não pode ter a doutrina da igreja. Então, segundo o Catecismo da Doutrina Cristã, este é o catecismozinho que costuma usar lá no Padre Jair. É o Catecismo de São Pio X, algumas adaptações. Então, o pecado, não vou ler as perguntas, vou ler já as respostas. O pecado, o que é? É uma desobediência voluntária à lei de Deus. Desobediência voluntária à lei de Deus. Portanto, exige um ato da vontade. Eu quero fazer. Se a pessoa não fez um ato voluntário, aí não está o pecado. Todos, talvez, já vou usar uma expressão mais filosófica, né? Existe o ato humano e o ato do homem. Os atos humanos são imutáveis, eles têm moralidade, são os atos que a gente usa liberdade, que usa inteligência, que decide fazer, são atos humanos. Agora eu aqui fazendo esse sermão, movimentando a mão, são atos do homem, atos homens, né? Então, não depende da minha decisão, da minha liberdade, não depende da minha vontade. Eu não estou dizendo eu quero movimentar a minha mão, ela está se movimentando instintivamente. Respirar, ver, isso são atos, a visão enquanto tal. Agora, se eu quero ver tal coisa, quero assistir um jogo de futebol, quero assistir a missa, então aí eu uso uma decisão da vontade. O pecado é uma desobediência voluntária à lei de Deus. Eu não quero obedecer. Deus diz para fazer isso e eu voluntariamente não quero. Deus, a igreja, Deus através da igreja está dizendo, para ir à missa dominical, eu estou dizendo, não quero ir à missa dominical, não vou à missa ao domingo. Então, é uma desobediência voluntária à lei de Deus. Aplica-se também aquilo que a igreja orienta, não é? Não necessariamente só explicitamente aos 10 mandamentos, assim, limitado. Não, tudo que Deus manda, tudo que Deus
ordena para nós tudo que é o certo a gente fazer. De quantas espécies? Pecado original e pecado atual. Pecado original, de Adão e Eva, aquela feliz culpa, mas triste naquele momento, não é? Porque transmite para todo o gênero humano aquela mancha do pecado original. E o batismo vai apagar o pecado original, mas vai ficar a concupiscência, ou seja, nós vamos ter a tendência de pecar. Nós vamos desejar a criatura no lugar do Criador. Isso também define pecado. O que é pecado? É colocar a criatura acima do Criador. Toda vez que colocamos a criatura acima do Criador, estamos pecando. Pecado que é errar o alvo. Estamos errando o alvo. O alvo é Deus e a gente está amando a criatura no lugar de Deus. Não que não devamos amar as criaturas, mas um amor ordenado a Deus. Então, todos nós nascemos com o pecado original. Quem não nasceu com o pecado original? Nossa Senhora, concebida sem pecado, imaculada conceição. Tá? Por quê? Por privilégio. Deus podia fazer, Deus quis fazer e Deus fez Nossa Senhora ser concebida sem pecado original. Pecado atual, aquele que nós mesmos cometemos. A pessoa faltou à missa, pecou contra a castidade, foi gulosa. Pecado atual. Quando cometemos? Quando chegamos ao uso da razão. Nenezinho não está pecando, por favor. Nenezinho não sabe nem falar, ainda a razão não está, não tem nem as palavras para articular o raciocínio. Não consegue. Então é evidente, a criança não comete, o nenê não tem como cometer pecados atuais. Mas nós, na medida em que vamos atingindo o uso da razão, vamos cometendo o pecado atual. Vamos amadurecendo e vamos tendo capacidade de cometer mais pecados, inclusive. Tá? Mais formas de pecado. Pecado mortal, a desobediência à lei de Deus, em matéria grave, ou seja, aquela coisa em si. Faltar a missa dominical, esta coisa em si, este ficar em casa no lugar de ir à missa, é a matéria, é o ato em si, a coisa em si. Em matéria grave, feita com pleno conhecimento. Esta palavra é importante. Por exemplo, as pessoas ali na Janela das Andorinhas, praticamente sem assistência, vivendo aquela vida deles de cada dia, elas têm pleno conhecimento? Não. Então, quando nós olharmos para essas pessoas, para lá, né, Janela das Andorinhas, para lá, para essas pessoas, nós vamos olhar com um olhar um pouco melhor do que o olhar que nós temos para nós. Porque nós, na tradição, temos o pleno conhecimento, em geral, de muitas coisas. Mas eles estão precisando do pleno conhecimento. Nós podemos passar. Pleno conhecimento, então quer dizer, uma advertência da consciência. Uma advertência da consciência. Estou advertido. Pessoa, por exemplo, estava lá na rua, resolvendo os problemas na rua, e estava com fome, e ela não estava aguentando mais, passando mal, tem uma lanchonete ali, e chegou ali e pediu, me dá um quibe. E era sexta-feira, e ela comeu carne, mas a consciência dela, naquela situação extenuada, nem se advertiu. Então, não houve advertência. O conhecimento estava afetado e não foi pleno naquele momento, embora ordinariamente ela tenha esse conhecimento,
naquele momento, pela fraqueza da natureza humana, ela não teve condições de estar advertida. Então, não cometeu um pecado grave. Né? Depois ela percebe, comi, bom, já comeu, não vai jogar fora o alimento. Faça uma outra coisa para reparar a ausência dessa abstinência nesse dia. E depois procure advertir-se antecipadamente. Não é? Pleno consentimento. Pleno consentimento. Então, há uma deliberação, o texto do Catecismo de São Pio X, a palavra está ali mais, deliberação da vontade, mas este catecismozinho, que está usado no Padre Jair, ele bota essa questão, um pleno consentimento, porque em certas condições, a vontade, ela não está totalmente livre. Situações de angústia, de constrangimento, vão diminuindo a liberdade que a pessoa tem no estado normal. Então, se a pessoa está com pleno uso da sua razão, ela não está numa coação e ela toma uma decisão de pecar, né? Ela tem condições. Agora, não vai entender que a tentação é uma coação que impeça a pessoa de estar livre, porque veio uma tentação, então não. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema mental grave, um problema emocional grave, claro que está com uma liberdade bem um pouco diminuída, né? Mas, via de regra, para os pecados que a gente vê por aí, por exemplo, as pessoas foram ao carnaval. Algo afetou gravemente a liberdade delas? Não. O consentimento delas é pleno. Elas estão lá, elas sabem que tem igreja, elas sabem, elas estão lá, elas estão porque querem. Pode não ter o conhecimento de que aquilo é pecado. Não, meu pai e minha mãe sempre levaram a gente para o carnaval, a gente sempre viu na TV e acha que está normal. Pode haver um problema na inteligência, mas a vontade ali está totalmente livre. Tá? Se faltar um dos três elementos, a matéria grave, o pleno consentimento ou o pleno conhecimento, se faltar um desses elementos, o pecado é formalmente venial. Tá? Então, pecados veniais. Toda vez que cometemos algo onde falta um dos três elementos, tá? Ou a matéria não é grave, ou mesmo com a matéria grave, o conhecimento não é pleno, faltou, no caso que eu citei, por exemplo, a advertência com relação a uma abstinência, ou a vontade não estava livre, a pessoa estava num surto e fez coisas terríveis, não é? Então, aí se reduz, em princípio, ao pecado venial. Na prática da confissão, olha a matéria. Veja a matéria. É a primeira coisa para examinar a consciência. Muitas pessoas começam olhando já para o conhecimento e para o consentimento, para já dar uma desculpa, para não se sentir culpado do seu pecado. Olha a matéria e confesse-se a partir da matéria. Tem matéria grave? Mesmo que os outros elementos possam diminuir a imputabilidade, então, confessa mesmo assim. E agregue os elementos que possam ajudar o confessor a fazer uma avaliação moral objetiva, porque a nossa avaliação subjetiva ela pode estar certa, mas
podemos nos enganar em nós mesmos. O confessor, na sua experiência, ele sabe ouvir. Eu digo, às vezes até pelo tom da voz da pessoa, a gente já sabe como está a situação da alma daquela pessoa. O pecado mortal, porque ele dá a morte da alma, priva da graça santificante recebida no batismo. E sem a graça santificante não entra no céu. A alma está no estado de inimizade com Deus. Então é uma morte da alma, porque ela não tem a vida da alma, que é a vida da graça. Ela expulsou a vida de Deus dela, que faz o pecador. O pecador é aquele que quer viver a sua própria vida. Como dizem muitos jovens para os seus pais: eu quero viver minha vida, deixa eu viver minha vida. Ele expulsa a vida de Deus de sua alma. O pecado mortal faz perder os merecimentos anteriormente adquiridos, quer dizer, suspende o valor destes e torna o homem incapaz de fazer obras meritórias para a vida eterna e mais inclinado ao mal. Ou seja, você fez jejum, você fez obras boas, fez penitências, obras de caridade, ensinou a doutrina católica aos filhos, fez todo um monte de obras meritórias. Todos os seus méritos com o pecado mortal, acabou tudo. E agora o ponto principal: não, mas fulano vive amaziado, mas ele é uma boa pessoa. Que boa pessoa! Ele está em pecado mortal. Que boa pessoa! Ele está em pecado mortal. O bem que ele faz é bom, é bom. Ele cuida bem dos filhos, cuida bem dos filhos. Mas ele, se ele continua assim, ele vai cuidar bem dos filhos e vai para o inferno. Será? Sim. Esta é a doutrina católica. Vou dar um exemplo aqui, né? Não, fulano, ele é assaltante, traficante, mas ele é um bom pai de família. Resolve? Não resolve a vida dele, ele continua sendo traficante do mesmo jeito. A pessoa que está em pecado grave, ela pode ser um bom pai de família, pode ser honesto, pode ajudar na formação dos padres, pode ser padrinho do seminarista. Não adianta. Não adianta. Para o céu, que o Dr. Tomás falou, o negócio mais importante da nossa vida. O único negócio, o único assunto da nossa vida. Não serve para nada. Não serve para nada. Tá? Para aquilo que é o verdadeiro assunto da nossa vida. Notícia boa: podemos recuperar o estado de graça pela confissão. Já sabemos disso. Ou com um ato de contrição perfeita, junto com o propósito de se confessar o quanto antes. O quanto antes não precisa, a pessoa de madrugada, à meia-noite se arrependeu, vai apertar lá a campainha do padre, né? Padre, por favor, me arrependi agora. Não precisa isso, já está direcionado para a confissão, já quer se confessar. Quando tiver o próximo horário de confissões da paróquia, do mosteiro, vai lá, procura o padre. E o padre lhe atende, já está direcionado, nosso Senhor já sabe. Não é? Pecado venial não nos priva da graça de Deus, mas vai diminuindo o fervor, e vai nos deixando tíbios. Daqui a pouco fica muito mais fácil cometer o pecado grave, porque quem é infiel nas pequenas coisas, como é que vai ser fiel nas grandes? Não tem como. Então a pessoa vai indo, vai descendo a ladeira. 1 milhão de pecados veniais não constitui um pecado grave, mas 1 milhão de pecados veniais aumentam a predisposição ao pecado grave mais do que um pecado venial. Mas um pecado venial não é nosso direito cometer. Um pecado venial ofende a Deus. E nosso Senhor mandou nós sermos perfeitos. Alguns vão dizer: não, mas esse texto é uma referência ao Antigo Testamento, dizia sede santos.
Alguns querem dizer que santo é menos do que perfeito, é diferente de perfeito. Santo é um pouco mais do que perfeito. Não é? Deus é santo. Sede participantes da vida divina. Sede imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Bom, podemos pecar por pensamentos, palavras, obras e omissões. Pensamento também, Padre? Sim. Tá? Agora veja bem, o pecado é um ato voluntário. Aí a pessoa veio à mente, sem ato voluntário dela, uma divagação, né? Ou ela sonhou, veio algo na mente que é contrário à vontade de Deus. Ela deve fazer o ato voluntário de afastar aquilo, senão ela peca por omissão, não é? Mas aquele pensamento, enquanto tal, não é ato voluntário. Então, não fica lá se acusando, Padre, eu não quis pensar e o pensamento veio. É ato voluntário, tá? Afasta o quanto antes esse pensamento e volta à vida normal. Reza o rosário, faz jaculatórios, cumpre os seus deveres de Estado. Não fique remoendo esse pensamento, que aí ele continua. Não remoa esse pensamento. Se é um pensamento que não deve, afasta. Não foi da sua vontade, Deus sabe. Tá? Aí tem o que acontece. Nós temos os vícios capitais também, que vão fazendo com que a gente... O que é vício? É uma fraqueza. É também um mau hábito. Os bons hábitos são as virtudes, os maus hábitos são os vícios, que são as virtudes, força. Vício é fraqueza. Que fraquezas são essas? A soberba, orgulho, né? Então, a pessoa acha que é grande coisa. Os tempos que eu passei na Cartucha, o prior dizia assim, que a humildade é a reta estima de si mesmo à luz do amor divino. E ele complementava, sem a luz do amor divino, nós entraríamos em desespero. Sem a luz do amor divino, nós... Então o problema atual das pessoas não é um problema tanto de baixa estima, mas um problema de orgulho, de autoestima exagerada e de falta de luz do amor de Deus. Falta de olhar a própria miséria à luz da misericórdia de Deus. Avareza, então, desejo imoderado de possuir e de conservar os bens. Luxúria, o pessoal às vezes não sabe, né? Luxúria são os pecados sexuais. Não é luxo. Ah, Padre, eu tenho muita luxúria. A pessoa acha que ela se enfeita, põe joias, então tem luxúria. Não. Vamos corrigir isso. Luxúria são os pecados contra a castidade, o vício de pecados contrários à castidade, a sensualidade. A ira, olha, a ira acomete muita gente dentro da tradição, porque a pessoa quer se corrigir, isso está certo, mas ela começa a querer corrigir todo mundo, e às vezes de uma maneira que a outra pessoa, que não vai dar fruto nenhum. E que não é zelo pela salvação da alma do outro, é apenas o vício de olhar defeito em tudo quanto é lugar. Então, vamos corrigir isso, tá? Porque a pessoa que poderia se converter, ela percebe, não, ela está com raiva de mim, ela não está percebendo que sequer a salvação. Por que ela não percebe sequer a salvação dela? Porque a pessoa está transferindo com o desejo de salvação o seu vício de ira. Tá? A gula. Olha, agora nós vamos ter a oportunidade boa de trabalhar contra o vício da gula. E na quaresma, para a tradição, é jejum. Todos os dias. Não é abstinência de carne, não. É jejum. A abstinência de carne vai ser nas sextas-feiras todas. É jejum. Ou seja, café com leite, um pãozinho com manteiga de manhã, depois uma fruta.
um almoço normal e uma sopa com pão à noite, ou um suco com sanduíche à noite, de segunda a sábado. Nós combatermos a gula, a inveja. Então, a inveja não é o desejo de ter os bens normais. O homem é casado, ele tem que cuidar, se ele tem uma empresa, ele tem que cuidar da sua empresa, ele tem que dar o conforto à sua família, não é? Ele tem que cuidar. Uma família não vai viver a vida de penitência dos monges. Não pode. É outro estado de vida. Tem outras penitências nesse estado de vida. Deve viver uma vida simples, tal, mas a inveja, ela olha o bem do outro. Às vezes a pessoa nem faz algo para ter o que o outro conquistou. O outro está bem na vida, né? Tá, bom emprego, família está bem, e a pessoa está com a vida toda aos frangalhos. E ela fica olhando e culpando a outra. Acontece isso muito com os marxistas. Comunista que é assim: olha o rico, olha como ele é ruim. Eu sou pobre por causa do rico. Invejoso. Invejoso. E da inveja dos bens espirituais do outro. O outro é padre, eu não sou. Então deixa eu atacar o padre. Deixa eu mostrar para ele que ele não é um bom padre. E essas coisas, vamos tirar tudo isso da nossa vida. E a preguiça. Mas tem gente que é muito preguiçosa e trabalha bastante. Tem. Padre, mas não é o oposto? Não é o oposto. Porque a preguiça, em primeiro lugar, é preguiça para as coisas espirituais. E a pessoa trabalha e reza pouco. Então, Marta, não é? Muita gente faz. E o sentido da vida da pessoa é trabalho. Fazer. E ela tem preguiça de parar para uma Lectio Divina, a leitura orante da Sagrada Escritura. Ela tem preguiça de rezar o rosário. Não deu tempo de rezar o rosário. Por quê? Porque eu estava trabalhando. Porque você é preguiçoso. Você é preguiçoso. Você não rezou o rosário, você é preguiçoso na oração. Se nós não combatermos a preguiça na oração, nos nossos muitos trabalhos para ocultar nossa falta de amor a Deus, de desejo de estar com Deus, não vai servir. E o que nós depois são chamados vícios capitais, são origens de outros vícios e pecados. Uma atenção especial deve ser dada aos pecados contra o Espírito Santo. Desesperação da salvação. Eu pequei tanto que não vou me salvar. Está colocando obstáculo ao Espírito Santo. Presunção de se salvar sem merecimentos. Esse é o pecado de todo mundo aí. O pessoal está achando que Deus vai dar um jeito. Criou uma crença de que Deus vai dar um jeito. Deus já está dando jeito, já está dando possibilidade. Contradizer a verdade conhecida por tal. A pessoa nega a fé. Está agindo contra o Espírito Santo. Ter inveja das mercês que Deus faz a outrem. Então, não fique se comparando. A comparação vai dar inveja. Coloque-se no seu lugar. Qual o seu lugar? Lá embaixo. Lá embaixo. Esse é o lugar. Uma infância espiritual. Não uma águia espiritual. Obstinação no pecado. Eu sei que está errado, não vou continuar fazendo isso. Não pode. E a impenitência final, que é onde chega todos esses pecados que a gente viu aqui.
onde é que eles vão dar? Na penitência final. Né? Foi o que a pessoa plantou, é o que a pessoa colhe. Então, meus caríssimos, esta doutrina sobre o pecado. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 5 vai falar de separação de luz e trevas, no versículo 4. Mas Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 16, vai dizer que Deus colocou os luzeiros. Então a separação de luz e trevas aí deve ser vista, no seu sentido mais próprio, como a queda dos anjos. Quem pecou primeiro? O demônio, né? O diabo pecou primeiro, Lúcifer pecou primeiro, e os seus seguidores. Depois que tem a tentação de Adão e Eva, pecado original, o demônio tenta e eles pecam. E depois vem a proliferação do pecado. Caim mata seu irmão e as coisas vão ao ponto que nós vemos como estão hoje. No entanto, Deus prometeu a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Espera Ele que nós tenhamos uma atitude de filhos. Aí vem a parábola do filho pródigo, que é pródigo, gastador, esbanjador. Gastou o quê? Gastou toda a herança que ele recebeu do pai. Ou seja, o acesso ao céu que é dado aos santos. Qual é a nossa herança? É o céu. O que o filho pródigo gastou, aplicando a nossa realidade? A herança, o céu, a possibilidade de ir para o céu. Gastou como? Com o pecado grave, com o pecado mortal, com o pecado que tem aquelas três condições: matéria grave, pleno consentimento, conhecimento perfeito, plena advertência. Com esses três elementos, com um pecado só, perdeu tudo. Um pecado grave, não precisa viverem com muitos pecados graves toda hora para o inferno. Um. E pode ser de pensamento, padre? Pode. Pode ser de pensamento. As más ações vão todas surgir dos maus pensamentos. Se é um pensamento consentido, pronto, matamos a vida de Deus em nós. Perdemos a graça, como o filho pródigo perdeu a herança. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu entre eles os bens. Passados poucos dias, juntando tudo que era seu, o filho mais novo partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a sentir necessidade. Foi, pois, e pôs-se ao serviço de um dos cidadãos daquela terra e mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o seu estômago das landas que os porcos comiam e ninguém lhes dava. Mas tendo entrado em si, disse: Quantos diaristas há em casa de meu pai que tem pão em abundância e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus diaristas. Colocou-se no lugar dele. Colocou-se no lugar dele. Humildade. Levantando-se, foi para seu pai. Quando ele estava ainda longe, seu pai viu, ficou movido de compaixão, correndo, lançou-se-lhe os braços ao pescoço e beijou-o. O filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém o pai disse aos seus servos: Tirai depressa a veste mais preciosa, vestir-lhe e ponde-lhe um anel no dedo e os sapatos nos pés. Trazei também um vitelo gordo. Matai-o, comamos e banqueteemos. O vitelo gordo, o sacrifício de nosso Senhor.
porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. E começaram a banquetear-se. E aí vem o filho mais velho, que já estava há mais tempo na casa do pai, nunca saiu da casa do pai, e a gente sabe como é que ele se comportou. Então nós não vamos nos comportar assim quando o filho mais novo, que gastou seus bens, com as prostitutas, com as falsas religiões que estão por aí, que foram ao carnaval, se chegarem no carnaval e quiserem fazer penitência, vão fazer, colher. Mas o importante aqui, esta parábola do filho pródigo é antecedida por outras duas, a da dracma perdida e da ovelha perdida. Há uma palavra que poderia renomear essas três palavras. Que está, onde estão essas palavras? No capítulo 15, versículo 9. Congratulai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida, reencontrei a dracma perdida. No versículo 6, congratulai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se tinha perdido. Encontrei a minha ovelha que se tinha perdido. Encontrei, reencontrei. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Versículo 24. Tinha se perdido e foi encontrado. Esta palavra, encontrar, está presente nessas três parábolas. De modo que, de certa forma, elas vão constituindo como que uma perícope só. Conjunto. Ao contrário de uma moeda, ao contrário de uma ovelha, que não podem fazer esforço nenhum para serem encontrados, nós somos filhos e nós podemos ser reencontrados, mas nós temos condições e devemos tomar iniciativa. As pessoas que estão aí fora, elas podem encontrar a salvação. Nós vamos lá, nós advertimos as pessoas e elas podem tomar iniciativa. O sermão aqui está sendo gravado, então quem ouvir esse sermão e os outros tantos, sendo tocado por alguma palavra pela graça de Deus, poderá e deverá tomar uma iniciativa, porque não é uma moeda bruta, não é um animal irracional, uma ovelha qualquer, mas é um filho, é um ser humano com capacidade de pensar, raciocinar e decidir. Então, para onde deve se direcionar a pessoa que percebeu que tem que voltar para Deus, que veio para o sacramento da penitência? Procurar aquele sacerdote que não vai dizer, olha, não é pecado, não é nada. Aquele que vai ajudar a sair do pecado. Pecado sim, não faça mais isso. Agora a confissão bem feita. Para encerrar, vocês que estão sentados aí, já têm a prática frequente da confissão, mas alguém que escute este sermão talvez não tenha esta prática. Então, neste segundo Catecismo da Doutrina Cristã, números 245 a 270. Então, Nosso Senhor instituiu o sacramento da penitência porque Ele sabia que o batismo pagava o pecado original, mas ficava com concupiscência. Sabia da nossa fraqueza. Instituiu esse sacramento, sabia que íamos necessitar. Sabia da nossa fraqueza. Não te admires de ter pecado, te admires de ter feito bem. Eu costumo lembrar isto que São Francisco de Sales diz. É o orgulho que te faz ficar admirado de ter pecado.
Te admires de ter feito bem. Te admires de ter feito bem. Tá? Coloque-se no seu lugar. Te admire, não cometi pecado grave já há um ano. Te admires de ter feito bem. E glorifique a Deus. Sem a graça não teria conseguido. Para fazer a boa confissão precisamos exame de consciência, dor e detestação dos pecados para uma boa confissão, não é? Para uma boa confissão bem feita. Exame de consciência, dor e detestação dos pecados. Porque a pessoa pode simplesmente chegar lá, contar o pecado já com o propósito de cometer de novo, né? Espero que não aconteça isso, não é? Ter um firme, a pessoa, tem gente que já se confessa, padre, eu faço isso, eu sou assim. Ela já está determinando que ela vai fazer de novo. Com dor, com desejo de não fazer. Assim que deve confessar. Com desejo de romper as ocasiões de pecado. E aí vem outro fato, a outra condição, né? Ter um firme propósito de nunca mais os cometer. Isso deve valer para os pecados veniais também. Os pecados graves eu tenho uma firme resolução de não cometer. Mas os veniais, o venial ofende a Deus. Com afeto ao pecado venial, um apego ao pecado venial, não existe indulgência plenária. Fiz todos aqueles exercícios, aquelas obras e não tem. Não adianta. Porque a indulgência plenária não é uma mágica. Tá? A igreja não ensina uma coisa que vai prejudicar a alma, fortalecer o vício. Confessarmos todos e cada um, as quantidades dos pecados graves. Eu não me lembro, padre. Tá? Não precisa entrar em angústia por causa disso. O número mais aproximado, porque tem pessoas que ficam lá. É bonito ver o desejo de santidade delas, mas ficam muito preocupados porque não se lembraram. Então, aquilo que é possível, o mais próximo possível, o número mais próximo possível, mas pelo menos com a intenção de detestar todos e cada um. E se pode acusar cada um indicando as quantidades precisas, tanto melhor. É uma questão, diz o catecismo romano, é uma questão de justiça. Que nós acusemos a totalidade, cada um dos pecados. Nós cometemos os pecados, cada um por vez, todos eles, cada um deles tem que passar pelas chaves da igreja. E cumprir a penitência imposta pelo confessor. A penitência existe justamente para reparar a pena temporal que se deve, né? Para isso, né? Nos ajuda nisso. Mas o confessor, ele sabe muito bem o motivo pelo qual ele dá esta ou aquela penitência. Há determinadas almas que estão numa condição onde o que elas precisam é uma penitência mais leve. Há pessoas que precisam, por causa da sua circunstância, das suas condições de alma, que o confessor avalia, sobretudo na medida em que vai aprendendo a ouvir, e Deus vai instruindo o próprio confessor a entender a alma, ele vai dar penitências mais pesadas. Minha recomendação: faça a penitência que o confessor lhe indicar com fé. Com fé. Acredite que Deus inspira o confessor na penitência que ele dá. É isso. Tá? Senão nós vamos começar a nos colocar no lugar daquele que é o nosso juiz. É o juiz que determina a sentença. Tá? Não é o julgado. Coloque-se no seu lugar. Quem está sendo julgado, está determinando a sentença. Ouvi dizer que um grupo aí, muito famoso, os fiéis foram instruídos por outro fiel leigo também. Não, segue a penitência do sacerdote, se quiser, se achar que deve ser outra, faz outra.
Para onde vai parar isso? Ovelha sem pastor. Né? Então, essas condições, não é? Cumprir a penitência imposta pelo confessor. Bom, penso que isto seja suficiente para nos animarmos novamente a buscar. Vamos nos colocar nesse último lugar, nesses dias, realmente necessitados de fazer novamente o exame de consciência. Eu recomendo a quem já tem uma caminhada maior dentro da tradição, que se confessa com frequência, que procure trabalhar além dos atos, dos pecados que cometeu em si, a matéria em si, e aqueles elementos, pleno conhecimento, pleno consentimento, procurem avaliar também as motivações de vocês. E nas motivações procurem ver qual o vício capital que está ali. Eu fiz tal coisa é pecado. Mas além de ter feito qual coisa, o que lhe motivava? Eu tratei mal o outro. Mas por quê? Fiquei com inveja do outro. Por isso que eu tratei mal o outro. Tratei mal o outro por quê? Porque eu tenho orgulho espiritual. Eu sou católico. Veja essas motivações e vai dar passos muito bons no seu crescimento espiritual. Vai melhorar a sua alma bastante, vai fazer a alma e vai melhorar a sua natureza. A alma é a nossa natureza. Melhorando a natureza, a graça encontra algo melhor para agir. A graça supõe a natureza. A graça supõe a natureza. Por isso uma pessoa pode estar rezando bastante, mas a pessoa é desse jeito. Ela pôs na cabeça que porque ela vai estar rezando bastante, isso vai bastar. Não vai bastar. Muito exame de consciência e muito esforço de renunciar a si mesmo vai bastar. Isso é importante. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Eis o Deus omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém.